conviver com o impacto de um diagnóstico traumático ou com doenças crônicas. A gente, quando não está sofrendo de nada disso e nunca passou por isso, parece que é fácil. Ou parece que é difícil, mas depende da empatia, né, para saber o quanto que isso dói. Talvez você ainda não teve o impacto de um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de diabetes, hipertensão, insuficiência renal, cardíaca, um distúrbio na tireoide, alguma complicação no fígado. Enfim, você pode ser uma dessas pessoas que não sabe bem o que é isso ainda. Mas eu tenho para lhe dizer que todos nós, humanos, de uma maneira ou de outra, temos um processo de vida em que os momentos vão se mostrando disruptivos, ou seja, vai se arrebentando películas das nossas emoções, do nosso psiquismo, do nosso senso de estar na vida, vai se arrebentando, nos trazendo angústias, medos, inseguranças, pavores, por qualquer coisa. A uma criança pode ser pela troca de escola, pelo afastamento de amigos, pela separação dos pais. A nossa vida, naturalmente, ela compreende situações disruptivas, quebrando a normalidade. Então, trazendo isso para as questões de doenças crônicas, como que se convive, como que se internaliza, se acomoda essa doença? Claro, necessariamente não o sintoma da doença, porque hoje, felizmente, as nossas pesquisas biomédicas, elas avançam tanto que nós dificilmente temos sofrimentos, podemos nos organizar para conviver mesmo com um diagnóstico, mesmo com o medo, mas mesmo ainda o medo nós podemos tratá-lo, diminuí-lo. Ele faz parte de pavores, de ansiedades, de inseguranças, de não saber o que vem por aí. Mas nós podemos sim ir medindo aos poucos aquilo que vem e ir prevendo o que vem por conta de como eu me organizo na vida. Não podemos então dizer que sou totalmente imune às questões disruptivas, aquelas que quebram o meu bem-estar na vida. Como também não preciso ser aquele que sofre tanto com os diagnósticos. Doença crônica, uma vez estabelecida em si, você tendo o diagnóstico, existem alguns procedimentos naturais. Você pode passar sim pela revolta, pela introspecção, pelo medo, pela raiva, pela não aceitação. Contudo, brigar com o diagnóstico, brigar com a doença, não vai lhe beneficiar, porque está instalado, tem diagnóstico, precisamos ir daqui para frente. Muita gente, aliás, todos os humanos se organizam para viver com as suas questões daqui para frente, com aquilo que sofreram, com os impactos de qualquer outra situação na vida. Você com uma doença crônica também precisa. Ora, tem diabetes, vai precisar, e é natural, que vá ver a sua alimentação. O que é indicado para o diabetes em termos de movimento, em termos de estresse, de convivências sociais e de acompanhamento sistemático do seu endocrinologista, do seu médico que lhe acompanha, do seu psicólogo que lhe acompanha em terapia, nesse processo de amadurecimento emocional e de convivência com essa doença. É um outro diagnóstico da mesma maneira. Primeiro, quais são os indicativos para estabilizar? Passa por medicação, passa por movimentos físicos, atividades físicas, passa por
calor ou frio, por algum tipo de alimentação específica, a partir daí você se organiza, você consegue ver e sentir como se adaptar, como continuar a vida. As pessoas que ainda não estão dentro de um diagnóstico, como eu acabei citando aqui agora, ainda assim precisam viver como se tivessem. Tirando as neuroses, né, de pessoas obsessivas ou compulsivas que comem isso, que fazem aquelas atividades intensamente, que tem um comportamento como se fosse um doente, né? Porque é todo rígido, delimitado, disciplinado extremamente. Veja, não tem um diagnóstico, tem sim uma neurose. Então todos nós humanos passamos por situações que às vezes não as compreendemos no primeiro instante, mas elas têm um sentido de ser. Quando temos o diagnóstico, quando temos a doença crônica, o importante é dar a ela um sentido. Eu não sou culpado de tê-la e nem o outro é culpado. Isso foi uma situação da existência. Chegamos a isso. Então, a partir daqui, vamos para onde? Qual é o significado que eu quero dar a essa doença, a esse sintoma, de forma que eu me reorganize na vida, que eu valorize a minha vida, que eu crie novos canais para que eu me sinta dentro das possibilidades que a vida me apresenta? Nenhuma situação disruptiva, tirando a morte, é o fim. Mesmo que o seu médico ou algum amigo diga não tem mais o que fazer, ainda dentro de você existe recursos para encontrar motivações. As motivações, a esperança, as maneiras de se recriar na vida, de se reorganizar, os novos sentidos que podemos dar a nós, eles são infinitos. Não são finitos, não se acabam. Se você está entendendo que terminou as motivações, é porque pode estar num processo de depressão, num processo de tanto desânimo, amargura, angústia e desilusão, que não os vê. Aí precisa ir à psicoterapia. A psicoterapia serve exatamente para esse processo, se rever em novos sentidos e novos significados. E se não for psicoterapia, nós temos muitas alternativas hoje. A espiritualidade, as filosofias de meditação e de introspecção, empoderando e dando a você novos recursos de resiliência, de lidar com esses problemas. Então, não temos que fugir do diagnóstico que já é estabelecido ou da doença crônica. Nós precisamos estar reelaborando, ressignificando, revendo e nos reorganizando em como lidar com isso, como continuar vivendo. E pode-se viver igual a qualquer outra pessoa que ainda não passou por um impacto de um diagnóstico trágico ou de uma doença crônica. Escolha a vida. Felicidades!